Carta aos Gálatas, não está funcionando pela manhã, isso, pastor? A mídia não está funcionando. Gálatas 6, queridos. Se não está tudo bem, os irmãos podem abrir ou acessar a vossa Bíblia. Eu, no caso, eu acesso e abro ao mesmo tempo. Gálatas capítulo 6, versículo de número 1. Para facilitar para os irmãos, Gálatas está entre a segunda carta, escrita a segunda carta aos Coríntios e Efésios. Então, para facilitar para os amados. Difícil é quando é Naum, né, Sofonias. Aos irmãos, como eu fazia lá quando eu me converti, eu ficava com a Bíblia aberta para não dizer que eu não tinha achado, depois eu ia procurando, mas encontrava. Vai dizer que você nunca fez isso. Quem nunca fez isso? Sofonias, meu Deus do céu. Todo mundo depois vai procurando, encontra. Depois procura. Não é verdade, meus amados? Gálatas 6, versículo número 1, quando a gente vai ler a palavra de Deus, o que a gente faz? Isso, meus amados, reverência à palavra de Deus. Amém, queridos? Eu estou com o século 21 e diz assim a palavra de Deus. Irmãos, olha como que o apóstolo Paulo começa tratando a igreja do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, aliás, aqui fala sóis, né? Sóis. Vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, ou em uma outra versão, com espírito de mansidão. E cuida de ti mesmo. Para quê? Para que não sejas tentado também. Olha, irmãos, ou vejamos, Deus nosso Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela noite de ontem, que nós louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor. E nessa manhã graciosa, depois, Deus, de um momento de adoração. Deus, que momento de adoração. Aliás, Pai, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, continue, Senhor Deus, cuidando do ministério de adoração, Senhor. Continue graciosamente abençoando os teus filhos. Deus, com as vozes e, acima de tudo, com o coração dedicado ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa manhã, ouvir e, ao mesmo tempo, participar, Senhor Deus, de uma celebração graciosa, onde não temos dúvida que o Senhor recebeu com graça. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida e existência dessa igreja, Senhor. 2 dias que eu estou aqui, Senhor, eu estou me sentindo em casa pela recepção dos meus irmãos. É na família divina que a gente, ó Deus, se sente acolhido. E que família graciosa. Obrigado, Senhor Deus, pelo ministério do pastor Léo, Senhor. Eu o conheço aproximadamente quase 10 anos. E em 2 dias, Senhor Deus, pude perceber a alegria do teu servo em estar pastoreando essa igreja, Senhor. E certamente, Senhor Deus, eu conheço o coração dos teus filhos, dos pastores, dos quais pastoreiam com dedicação, com sabedoria, assim como diz Jeremias, com sabedoria e inteligência, mas com muito carinho para com as ovelhas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, continue consagrando todos os dias o ministério do pastor Léo nessa igreja, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe e podeis assentar. Amados, é perceptível quando um pastor pastoreia com graça e carinho com a igreja. É perceptível. Isso é visível, não é isso, pastor Léo? É visível. O pastor está sempre alegre com a igreja. E é assim que nós devemos pastorear com amor. Só depois de 3 vezes que o Senhor Jesus pergunta ao apóstolo Pedro, é que ele diz para Pedro apacentar, cuidar, zelar, orientar, mostrar o caminho que é Jesus. Então vamos a ter na palavra de Deus. Amados, quando a gente deseja que as pessoas tenham, ou uma pessoa tenha conhecimento de Deus, que ouça a palavra de Deus, para onde você faz o convite para que a pessoa vá? Para a igreja. É na igreja do Senhor é que Deus trata, que Deus zela, Deus cuida, Deus restaura. O pastor Léo usou uma expressão ontem de carrapicho. É interessante.
Depois ele me explica o porquê do carrapicho. Talvez seja algo grudado que não pertença, é isso? Ok. E queridos irmãos, nessa manhã é uma mensagem, na verdade, não é expositiva, é uma mensagem pastoral, é uma mensagem para que nós aprendamos a cuidar um dos outros. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está encerrando a sua carta ou a sua epístola aos Gálatas. Uma igreja que tinha suas dificuldades, como todos os lugares. Nós, não dizer a igreja tem dificuldade, nós temos as nossas limitações. Você tem sua limitação, você tem sua luta, você tem sua dor. Por alguns momentos, como Ana, você tem sua amargura, você tem sua dificuldade. Às vezes você pode sorrir no rosto, mas o sorriso está só dos lábios para fora. Às vezes o coração está dilacerado. Isso acontece conosco. Mas Deus nos usa e nos chama para que sejamos, amados, porta-vozes dEle, para curar e restaurar as pessoas. Por isso que nessa manhã a igreja, o lugar de cura, e Deus cura as pessoas por meio da sua palavra, por meio quando nós professamos palavras de Deus ao coração das pessoas. Não é só no gabinete que nós somos aconselhados. Aliás, o púlpito é lugar dos conselhos da igreja. É uma área que Deus está atuando no meu coração e que eu tenho aprendido a pregar aconselhando. Porque desde o Éden, Deus é um conselheiro. Lembra do primeiro conselho de Deus para Adão? Olha, de todas as árvores que existem no jardim, você tem e pode comer, mas uma não come. Isso é um conselho. Diz, você pode fazer isso, você pode fazer isso, mas isso aqui não faça. Foi uma orientação de Deus, não foi uma repreensão de Deus. Primeiro começou com um conselho. Deus aconselha, ou aconselha. Estou na dificuldade da fonética de vocês, ok? Mas, amados, nós precisamos aprender com o Senhor que nós devemos em todo tempo sermos conselheiros de Deus para restaurar a vida das pessoas. Na carta, ou essa carta que Paulo escreve à igreja na Galácia, ou à igreja de Cristo, no capítulo 3, versículo 2, ele diz que a igreja recebeu o Espírito. De primeira informação, ele diz, a igreja, vocês têm o Espírito. E no capítulo 4, versículo 29, essa igreja nasceu segundo o Espírito. No capítulo 5, versículo 16, ele está dizendo que por ter recebido e por ter nascido no Espírito, agora a igreja anda no Espírito, 5,16. E por ter, na verdade, ou estar andando no Espírito, ela é guiada pelo Espírito, 5,18. E por ser guiada no Espírito, capítulo 5, os versículos 22 e 23, agora por ter nascido, sendo guiada, ter recebido, ela produz o fruto do Espírito. E agora, 5,25, ela vive no Espírito. Em todo tempo, amados, porque eu disse algumas coisas que eu lembro disso. Eu disse até para os irmãos que me receberam com muito carinho aqui a minha gratidão ao Leandro e à Fabiana. Muito obrigado, queridos. Louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos. Amados, e uma coisa que Deus atua no nosso coração com situações que nós não sabemos, porque nós já estamos e fomos inseridos no reino de Cristo, no reino de Deus, e vivemos nesse sobrenatural. E eu disse para ele, pastor, o que é isso? Eu vou para a igreja sem saber o que pregar. Não sei se acontece com o pastor Léo. Eu prego sem saber o que eu estou pregando e termino de pregar, eu não sei o que eu preguei. Pastor, só falou isso, eu disse, eu não sei, eu não lembro. Pastor, o que acontece? Eu não sei, não me pergunte que eu não sei. Porque nós recebemos o Espírito, nascemos no Espírito, andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, e aí agora nós produzimos o fruto do Espírito, e agora nós vivemos no Espírito. Então não é para nós sabermos mesmo o que nós devemos falar. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que o Espírito iria fazer com que eles lembrarem o que Ele mesmo teria ou haveria de dizer. Então, amados, a gente não pode vir, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu tenho que dizer, como que eu vou aconselhar, como que eu vou orientar. Não, esquece, apenas ore, peça ao Senhor. Porque, queridos irmãos, quando as pessoas têm dificuldades, das quais eu me incluo,
é que nós precisamos de uma palavra de consolo, é que nós precisamos de uma palavra de restauração, é que nós precisamos de uma palavra de cura. Apenas uma palavra pode mudar a nossa vida. Às vezes a gente sai de casa com algumas dificuldades, a gente passa uma semana cheios com todos os outros afazeres, e quando a gente chega na igreja, a gente quer ouvir uma palavra. Mas às vezes, amados, antes da gente chegar à igreja, a palavra de Deus diz que, lá no tempo de Abraão, diz que Deus coloca, Hebreus vai dizer que Deus coloca anjos para guardar a nossa vida. E nós acabamos de cantar, da Fanny Crosby, né? Não é da Crosby, da Fanny Crosby, dizendo que anjos trazem do céu ecos da excelsa glória de Deus. Nós adoramos cantando. Queridos irmãos, por que? Aí a pergunta é, pastor, por que nós temos e já estamos inseridos nessa vida espiritual, enraizada no Espírito, vivida no Espírito, caminhada, guiada, nascida no Espírito? Por que nós ainda passamos por dificuldades? Queridos irmãos, porque nós ainda não estamos no céu. Para nós, mas nós já vivemos no mundo de Deus, mas ainda não estamos lá. E sendo assim, ainda nós enfrentamos terríveis possibilidades de quedas e fracassos, com lutas das mais diversas e adversas e reídas. Estamos sujeitos, amados, a fraquezas e quedas e a tropeços. Estamos sujeitos. E é nesse contexto que a igreja do Senhor precisa se firmar como lugar de cura. É nesse contexto em que nós, na verdade, estamos sujeitos a cairmos em dificuldades e que muitas delas, amados, só Deus para nos reerguer, só Deus para nos tirar, só Deus, amados, para nos levantar. Por isso que Paulo está escrevendo, ou escreveu, irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, e numa outra versão diz, em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Meus irmãos, observe a preocupação de Deus para com a igreja. A igreja está sendo formada, um princípio de aproximadamente aqui 60, 70 anos, como dizem no primeiro século. A igreja está ainda estruturando, mas Deus já estava preocupado como orientar a igreja a ter uma vida próspera. Quando viesse, ou já estavam na dificuldade, queridos, Ele pudesse usar a própria igreja para serem, na verdade, conselheiros, serem, na verdade, instrumentos de Deus para a vida das pessoas. É interessante que Paulo diz, se alguém for surpreendido, ouçam a expressão, ou seja, que não se trata de um caso de desobediência decidida. A pessoa já está com uma vocação em fazer algo que desobedeça a Deus. A pessoa já está vivendo numa condição, podemos dizer, premeditada. Sabe que é pecado, mas faz. Ou sabe que é pecado, ou continua fazendo. Ou sabe que é pecado, mas aquilo está, ou começa a trabalhar, ou atuar no coração. Paulo está dizendo, cuidado quando, na verdade, for surpreendido. É algo que nós não estamos esperando. E pode acontecer, que é como algo de surpresa. E ele diz, é como se Paulo estivesse dizendo também, não há um propósito maldoso. É quando alguém não está atuando de maneira para realizar algo que aborreça a Deus. É na surpresa, aconteceu e a gente vem a cair. Então Paulo está trazendo, amados, essa palavra de que não há aqui acepção de qualquer que seja. Todos nós, amados, podemos em algum momento sermos surpreendidos. E ele diz, em alguma falta ou em algum pecado, significa aquele momento que você menos espera e você pisa fora do caminho ou dar um passo em falso. Quem nunca pisou em falso? Quem nunca, amados, por um momento, por um tempo, ainda que seja breve,
caminhou por um caminho que, na verdade, Deus não caminharia. Andou por uma situação onde Deus não entraria ou não estaria. Não estou aqui tratando, queridos irmãos, ou falando a respeito da onipresença de Deus. Não é nesse sentido. Estou dizendo que Deus não faria. E a pergunta é, por que Paulo levanta esse caso improvável? Porque ser surpreendido é um caso improvável. Porque nada, queridos irmãos, revela de maneira mais clara, sabendo que todos pecam, sabendo que Paulo, orientado pelo Espírito, sabendo que todos pecam, mas na hora de ser tratado, muitos não usam de misericórdia. Queridos, quantos já estiveram no meio de nós? Não estou tratando da primeira igreja batista em Mangaratiba. Estou tratando quantos já estiveram entre nós, no meio do povo de Deus. E hoje, meus irmãos, estão vivendo uma vida dilacerada. Porque na hora de serem ajudados, na hora de serem curados, na hora de serem tratados, as palavras não foram palavras de misericórdia, foram palavras duras, foram palavras rudes, foram palavras de ofensas, quando na verdade foram palavras que não foram aplicadas a partir do conselho de Deus. A gente conhece muitos irmãos queridos que quando você vai conversar, aconselhar eles, pastor, eu estou fora por causa disso e por causa disso. Amados, coisas simples, mas usada de maneira errada. Nós somos, amados, chamados por Deus para sermos, na verdade, ou vivermos como representantes de Cristo. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus. Pastor, o que é ser embaixador? Amado, nós somos representantes, porque o embaixador é aquele que representa a sua nação. E como embaixadores de Cristo, nós representamos o reino de Deus. A pergunta é, será que Cristo seria rude? Será que Cristo seria duro? Amados, nós não encontramos palavras do Senhor Jesus com expressão que levava as pessoas a um caminho sem volta. A gente olha, queridos irmãos, o pastor disse que já pregou aqui a respeito das bem-aventuranças. São conselhos de Jesus para as nossas vidas. Uma forma que Deus usa para nos aconselhar, para nós vivermos uma vida próspera. Conselhos divinos de Deus. Um Pai amoroso, um Pai justo, que atua gloriosamente, poderosamente, soberanamente, mas é um Pai, queridos irmãos, que tem amor no coração, e de tal forma nós devemos ser, e Ele nos considera como embaixadores dEle. Como que nós estamos, amados, sendo usados por Deus para tratar as feridas do coração das pessoas? Como que nós estamos sendo? E Ele diz, se alguém... Sabe esse alguém aqui? Ele diz, irmão, se alguém... Sabe quem é esse alguém? É alguém, queridos irmãos, que inclui a todos, sem exceção. Até o pastor. Eu, em algum momento da minha vida, eu posso pisar em falso, que está dizendo, se alguém... Ele não está dizendo quem. Nenhum de nós, amados, está imune por algum momento de atuarmos ou pensarmos ou falarmos ou atuarmos de uma forma indevida que aborreça o coração de Deus, ao ponto de Paulo escrever aos Coríntios, não entristeçais o Espírito de Deus, porque ele sabia que nós iríamos fazer isso, pastor. Sabia, mas aqui ele está orientando nós a atuarmos como os queridos irmãos, como pessoas. Ele diz, mas vós que sois espirituais. Amados irmãos, não esqueçamos o que Pedro disse a respeito de nós podermos passar por uma situação desprovida daquilo que nós sermos surpreendidos, algo que nós não estávamos imaginando, mas tem algo ou alguém que atua quando a gente menos espera. Por isso que nós precisamos estar com a nossa vida voltada para o Senhor, em dedicação a Deus, porque nós podemos ser surpreendidos. Mas por que nós podemos ser surpreendidos? Porque Pedro escreve que o diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar. Em todo tempo, amados, armadilhas infernais. Em todo tempo, queridos irmãos, situações... Tem uma palavra que diz como arapuca,
queridos irmãos, para que nós sejamos pegos e sermos surpreendidos quando a gente menos espera. Amados, há terrenos escorregadios diante dos nossos pés. Queridos irmãos, nós não podemos andar despercebidamente, não. A orientação do apóstolo é para que nós vigiemos e oremos, sejamos cautelosos. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos ser o quê? Mansos como pombos, mas prudentes como a serpente. Amados, tem cristãos que dizem, está tudo bem, cuidado, alerta, alerta. Nós precisamos ser, queridos irmãos, prudentes em todo o tempo, para que nós não venhamos a cair em tentação. Mas o versículo B diz, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, queridos irmãos, quando alguém erra, muitos usam a ocasião com palavras rudes, acusação sem misericórdia, e leva a pessoa que já está num caminho de queda, a pessoa a ir mais fundo. Como que nós, amados, estamos sendo usados, como nós estamos sendo usados por Deus para sermos a boca de Deus, porta-vozes de Deus, como que nós estamos sendo, queridos irmãos, abençoadores. Eu gosto da expressão que é usada por Moisés em relação a Abraão. Eu te abençoarei, Deus dizendo a Abraão, eu te abençoarei, serão abençoados aqueles dos quais te abençoarem, e eu abençoarei. Nós recebemos, amados, na verdade, algo de Deus daquilo que nós plantamos, e nós aprendemos com a palavra de Deus dessa forma. Eclesiastes nos orienta, nós colhemos aquilo que plantamos. Quando Deus olha para o nosso coração e vê espírito de brandura, sentimento, queridos irmãos, de dedicação a Deus, em desejar o melhor para o meu irmão, em desejar o melhor para a igreja, em orar em benefício de que a pessoa seja feliz. Pastor, não parece meio a prosperidade? Amados, Deus não nos criou para que fôssemos infelizes. A palavra de Deus nos diz que Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que nós vivêssemos uma vida graciosa. E nem nós desejamos ser infelizes. Você não levanta pela mão e diz, Deus, me dá um péssimo dia. Nós não oramos assim. Deus, em nome do Senhor Jesus, que esse dia seja um dia consagrado ao Senhor, que a minha vida seja para a glória do teu santo nome. Nós não oramos, amados, assim. E Deus deseja que a nossa vida seja uma vida de abundância. Por isso que nós não, amados, podemos sermos usados com palavras rudes para trazer situações que possam fazer com que as pessoas, em vez de se aproximarem de Deus, na verdade as pessoas se ausentarem de Deus. Não é assim que Deus age conosco. Nosso Senhor orientou Paulo que os crentes espirituais, aqueles que andam no Espírito, são guiados pelo Espírito, é que devem tomar a iniciativa de cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado. Queridos irmãos, como que nós estamos sendo usados por Deus para trazer cura ao coração das pessoas? Deus cura, mas Deus usa a nossa vida também para curar as pessoas. Aliás, a igreja é a porta-voz do Senhor, é a anunciação do Senhor, é a agência gloriosa celestial na terra. E cada um de nós, amados, é usado por Deus para ser bênção na vida das pessoas. É assim que Deus deseja que nós sejamos. O apóstolo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que com a própria pessoa que resvalou os pés e caiu. É verdade. Eu quero repetir, Deus está mais preocupado com aqueles que vão ou poderão ser orientadores para que a pessoa seja tirada daquele lugar de escravidão do pecado, do que com aquele que está em pecado. Essa é a preocupação de Deus. Tratar alguém que já está passando pelas piores crises, sem total dependência no espírito, pode produzir mais doença do que cura. Uma palavra, amados, balbuciada já foi balbuciada.
Ainda que haja palavras de perdão posterior, mas a palavra foi dita. E ela foi dita em duas expressões terríveis. Ela foi maldita separadamente e ela foi maldita, palavras juntas. Maldita juntas, queridos irmãos, que ela não serviu de bênção. E maldita separada, ela foi mal expressada. Dois sentidos de uma palavra, queridos irmãos, que eles não trazem benefício nenhum para a vida das pessoas. Mas nós, a palavra de Deus está dizendo, nós que somos espirituais, seja queridos e amados, sejamos bênçãos na vida das pessoas. Sejamos, queridos irmãos, lembrados pelo que nós fazemos na vida das pessoas e não por aquilo que nós deixamos de fazer e pior ainda por aquilo que nós fizemos e não foi do agrado de Deus. O que você tem sido de bênção na vida das pessoas, aquela pessoa que está na sua casa, aquela pessoa que está na sua família, aquele adolescente que está na sua casa, que tem uma idade difícil, e é verdade. Às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam iguais a nós. Nós é que podemos voltar à idade deles, mas eles não podem chegar à nossa idade. Como que nós estamos lidando com os nossos filhos? Estamos sentando à mesa com eles e sendo, queridos irmãos, conselheiros de Deus? Será que nós estamos, amados, ou nós estamos sentando à mesa com os nossos filhos ou com os nossos familiares e as pessoas das quais sentam com a gente possam olhar para nós e ver Deus em nós? Meu Deus, eu tenho um filho com 27 anos, vai casar agora, para a glória de Deus, até que enfim vou casá-lo agora, dia 28. Diz, meu filho, você está com 27 anos, da sua idade, eu da sua idade, você já estava com 4 anos, meu filho, como é que é? Como é que é? É que é, meu filho. Graças a Deus vou casá-lo agora, dia 28. Ô, alegria do meu coração. Olha o sorriso, que coisa linda, né? Tem uma outra ali igual. O outro com 24 anos. Sou velho, irmãos. E a menina com 11. Eita. Essa não. Diga, você não pode, minha filha. Você precisa cuidar do seu pai. Verdade, irmãos. Eu sou de uma família com 7 irmãos homens. Os 2 filhos eram homens. Eu digo, Deus. Aí me deu uma menininha já com quase 40 anos. Estou com 50 e a menina está com 11. Eita, meu Deus. Vai não, minha filha. Amados, a gente precisa sentar com os nossos filhos e nossos filhos olharem para nós e dizer, meu pai, o senhor é um homem de Deus. Mamãe, o senhor é uma mulher de Deus. Apesar que as mães são mais bravas. Eu não sei na sua casa, mas a mulher lá em casa, mas comigo é uma doçura. Eu digo, graças a Deus, não preciso preocupar com os meus filhos, que minha esposa é firme, mais dedicada. Eu digo, não, tá bom, você conserta e eu estrago. Amados, nós precisamos ser, na verdade, representantes de Deus para a vida das pessoas. Eu gosto sempre de pensar de Eliseu, o profeta Eliseu, com aquela mulher que via aquele homem de Deus, aquele homem passando, diz, eu vejo que passa ali um homem de Deus. Nunca tinha falado nada com ela. Quem disse que Eliseu passava na casa daquela mulher? Depois que começou a ter relacionamento. Porque, amados, via, sem ser necessário ele falar nada, só passava. Eis que vejo esse homem como um homem de Deus. E a pergunta é, homem de Deus, aí você pode criar alguns adjetivos para um homem de Deus. Crie um adjetivo, fale um adjetivo de um homem de Deus. Piedoso, misericordioso, bondoso, amoroso, fiel com o Senhor. Uma pessoa que é prazeroso estar junto, mas que coisa gloriosa. Essa semana eu vou encontrar com a pastor Léo. Que homem grande, aliás, estou sentindo uma alegria de estar com meu irmão. Beijo no seu coração. Não sabia que você era essa pessoa tão dócil. Porque, queridos irmãos, nós precisamos, amados, transmitir a doçura de Cristo. Aquela pessoa que não te conhece, mas olha, vê em você. Aquela pessoa piedosa, amorosa, dedicada, com palavras, queridos irmãos, que trazem esperança. Sabe aquele momento que você não está passando bem e só de você se aproximar de um homem, de uma mulher de Deus, traz esperança para a sua vida. Jesus, amados, traz doçura para a vida das pessoas.
Jesus era firme com os fariseus, porque não estava no coração deles em adorar a Deus, mas trazer tudo aquilo diferente daquilo que Deus havia deixado nas leis, apenas em 10 mandamentos. E eles criam 650 artigos, incisos e alíneas, e o povo de Deus não adorava, mas adorava Deus só com rituais, ao ponto de chegar em Malaquias, Deus disse, chega, 400 anos de silêncio. Aí aparece Deus em Jesus, aquela pessoa dócil, amável, que era prazeroso, amados. As crianças tinham prazer de sentarem próximas a Jesus, e Jesus, amados, com aquelas palavras de doçura. Você tem sido, meu irmão, minha irmã, você tem tido palavras de doçura para trazer acalento aos corações feridos? Curar a vida das pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão passando por momentos de dura cerviz, por causa de situações das mais diversas e adversas possíveis, Amado, será que nós estamos sendo assim? De chegar aqui, prazer, eu vim te ouvir, aliás, não precisa falar nada, eu só vim sentar próximo a você. Viver com você é prazeroso. Aquele esposo que quando sai a esposa liga não para saber o que está fazendo ou que deixando de fazer, mas você está demorando, que aconteceu alguma coisa, estou preocupado com você, querido. Como eu te chamo a minha esposa, minha filha, diz, pai, o que está acontecendo? Está tudo bem com você? Não, está tudo bem, Deus te abençoe. Amados, aquele momento que a esposa retorna e quando chega em casa é uma alegria. Graças a Deus que você chegou. Você estava fora de casa e poderia ter acontecido algo com você. Graças a Deus você está em casa. Amados, isso é ser dócil. É ter prazer na companhia de homens e mulheres de Deus. É ter liberdade, amados, para viver uma vida em família graciosa. Amado, a gente não ganha respeito dos filhos, a gente não adquire respeito da esposa sendo rude, diz eu sou autoridade. Amados, autoridade se conquista. Autoridade, amados, é algo que pelo olhar, pelo falar, e é algo que na verdade representa ou apresenta que vem de Deus. O pastor Léo não precisa chegar perto diante da igreja e dizer, vocês me respeitem que eu sou pastor. A igreja sabe que você é pastor. Ou você chega em casa e diz, me respeita que eu sou seu pai. Eu diz, eu sei, pastor é meu pai, não precisa eu falar. Sua mãe está falando, ok, mamãe, eu sei que a senhora é minha mãe. Amados, as pessoas sabem quem nós somos. Eu chego perto da minha esposa e brinco com ela como eu brinco com os meus filhos. Brinco com meus filhos como eu brinco com a minha esposa. Brinco com a igreja como eu brinco com a minha família. Eu não preciso dizer para a igreja que eu sou pastor, a igreja sabe. Eu não preciso dizer para os meus filhos que quem tem autoridade, o sacerdote da casa sou eu. Eles sabem. Ou não sabem? Eles sabem. Imagine, amados, um pastor que é uma bênção na igreja e em casa diz, meu Deus, pai, por que você não é assim na igreja? Amados, nós precisamos ser dóceis. Sejam dóceis, sejam compassivos, amorosos. Efésios 4:30, quem encontrar primeiro aqui, abre Efésios 4:30 e me dá para eu ler. Efésios 4:30, amados, é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Encontrou, minha irmã? Efésios 4:30. Que coisa gloriosa. Mas que Bíblia diferente, meu Deus. Isto, e longe de vós o quê? Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para os outros, com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como o quê? Como também Deus os perdoou em Cristo. Amados, viver como igreja é algo de um sonho irreal da parte dos homens, mas é algo de um sonho real da parte de Deus. Sejam bondosos, minha irmã Fabiana, seja bondosa com seu marido, ele vai ser fiel com você. Leandro, seja gracioso com a sua esposa, ela vai ser amorosa com você. Até no nosso falar, se precisa tomar alguma decisão, sejamos amorosos. Senta aqui, querida, em nome de Jesus, vamos orar, vamos tratar. Não é tratar das coisas em casa de maneira da qual não agrada a Deus, chegar na igreja aquele sorriso todo amarelo. E o coração, queridos, amargurado. E aí, qualquer momento que encontra o pastor, pastor, ore por mim, o senhor não sabe como está legal. Mas peraí, minha irmã, o que está acontecendo?
Deus não deseja que nós sejamos, Deus não nos chamou para isso. Deus, queridos irmãos, não nos tirou do império das trevas, como Paulo escreve aos Colossenses, para que nós continuássemos nas trevas, ou atuando como se nós vivêssemos no velho homem. 2 Coríntios 5,17, a palavra ali é graciosa, uma palavra grega kitizis, que significa nova criatura. As coisas velhas passaram. Aquele homem, aquela mulher rude, de palavras duras, de palavras de ofensas, de palavra para entristecer, tudo isso ficou para trás. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quer sorrir? Sorria de fato, sorri com coração. Não sorri com dois contextos de sentimentos diferentes. Não, amados. Sejamos compassivos, misericordiosos, bondosos, benignos. É assim que Deus foi para isso que Deus nos chamou. Pastor Léo, a igreja será uma bênção. Sua casa será uma bênção. O lugar onde você vive será um lugar de bênção. Como diz no Antigo Testamento, onde você pisar ou colocar a planta dos seus pés, ali será abençoado. Porque é alguém que, na verdade, tem o Espírito de Deus. E onde o Espírito de Deus chega, meu irmão, a luz, a glória, a poder, a alegria no Espírito. Paulo vai dizer alegria no Espírito. Como que um crente amado pode ser? Lá em Minas diz carrancudo. Alguém sabe que a palavra carrancuda é? Isso é carrancuda, então guarda essa palavra mineira. Gente carrancuda. Gente, amados, com uma personalidade difícil e porque não foi transformado. Gente com uma dureza no coração, amados, eu fui criado com diácono. Ai, Deus. Mas hoje, graças a Deus, né? Meus diáconos são uma bênção. Meu pai diácono com 90 anos. Mas, amados, por quê? Porque ele aprendeu daquela forma. Foi ensinado daquela forma. O que nós ensinamos, amado, as pessoas aprendem. O que você ensina para os seus filhos, o seu comportamento, amado, seus filhos, nós somos espelhos para os nossos filhos. O pastor dos irmãos é espelho para vocês. Se ele for uma pessoa rude, uma pessoa dura, que pastor que nós somos trazer para cá? Eu estou aqui, amados, feliz, alegre. Gente, não conhecia o pastor Léo desse jeito, que coisa gloriosa. Isso é maravilhoso para a igreja. Amados, é um lugar onde a gente adora a Deus com liberdade, com alegria do coração. Brota sentimentos na nossa alma de um desejo de ardor no coração, como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Não ardia no nosso coração. Isso está perto de Jesus. Fala a Deus. Está perto de Jesus, amado, tem que ter alegria. Nós não podemos, amados, exortar as pessoas sem misericórdia. Pode tornar o caso pior. Pastor, então o que fazer? A única maneira, meus irmãos, de levantar aqueles que caíram em pecado é uma confrontação amorosa. É para confrontar, não é para deixar a pessoa em pecado e vai, faz, é assim mesmo. Não, aí não. Mas ele diz, olha o que Paulo diz, no mesmo versículo que nós estamos estudando: corrija o tal com espírito de mansidão. Põe em ordem, com mansidão. Conquiste as pessoas, queridos irmãos, por amor. Não traga as pessoas por força. Aliás, nem Deus faz isso conosco. Mas diz, não é por força, mas é pelo meu espírito. E ele diz, eu vos enviarei o Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se você não servir a Deus, você está no inferno. Meu Deus, não vou lá não. Até, amados, Deus nos corrige com brandura. Eu vos chamei. Olha só, eu vos chamei. Eu vos atraí com cordas. Acho que Osés vai dizer, eu vos atraí com cordas de amor. E com benignidade eu os atraí. Vejamos a forma de Deus atuar. Por que a gente age diferente de Deus? Claro, amados, nós precisamos, como Deus na hora de corrigir, Deus nos corrige, mas nos corrige com ternura. Porque Ele sabe, amados, que o nosso coração foi feito com ternura, nós temos sentimentos. Aliás, a gente conquista as pessoas com palavras de sentimentos, mas sempre, amados, com espírito de mansidão, para a restauração. O intento de Deus não é tripudiar sobre o faltoso, mas ajudá-lo a colocar de pé com espírito de brandura. Amados irmãos, a dureza e a insensibilidade não pode estar presente no processo de confrontação.
precisamos ter a ternura de Cristo, a doçura do Espírito de Deus, a fim de que pessoa ferida pelo pecado seja curada e restaurada. Obrigado, meu irmão, por naquele momento de tanta dificuldade, você foi gracioso na minha vida. Não tenho palavras para te agradecer. Nunca mais você será esquecido. Sempre que lembrar de você, lembrará de você com palavras de ternura. A igreja do nosso Senhor não é e jamais pode ser um lugar de gerar traumas. Amados, a igreja do Senhor não é lugar de gerar traumas e doenças, mas lugar de cura, de restauração e transformação. Pessoa chega, meus irmãos, com todas as amarguras da vida, com todas as dificuldades do mundo, com todas as lutas espirituais, como a maioria de nós senta e ouve Deus falando ao coração. Mas até a palavra dura que Deus usa para o nosso coração, ela vem como bálsamo de cura. A palavra que eu me converti, meus irmãos, jamais era para eu me converter. Deus me deu um puxão de orelha que eu jamais imaginei. Filipenses 3,8, Paulo vai dizer: pois eu abandonei todas as coisas e a considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. E eu pensando que a minha vida era um mar de rosas, ele diz: o que você tem não passa de esterco. Eu disse: meu Deus! Naquele dia Deus me curou. Até a palavra dura de Deus, ela vem com ternura. Ele sabia o que eu valorizava na minha vida. E Deus estava, meus irmãos, no último plano da minha vida. Ele sabe. Aliás, eu lembro até a posição que o meu pastor estava. Uma noite de quarta-feira, simples, culto de oração, 7 de fevereiro, 1999. Aqui o Adão entrou e saiu transformado. Olhando assim, meu irmão, era um heavy metal. Pela cara também não é tão diferente, né? Era assim. E Deus hoje me faz cantar palavras de amor. É assim, meus irmãos, que Deus faz na nossa vida. Pai cristão, mãe cristã, família crente e o heavy metal. Aliás, mineiro da roça era para curtir caipira. Curtia rock. Ah, coisa boa. É bom. Então ouça Resgate, ouça Fruto Sagrado, não é isso? Ouça Projeto Sola. Eu vim ouvindo com o irmão, que coisa gloriosa. Palavras que glorificam a Deus e edificam a nossa vida, sário nos cura. Tem uma frase que Hernandes diz, já estou encerrando, já passei do tempo, né? Uma frase que Hernandes diz, escute isso. Em relação à igreja, você, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, serem usados como palavra de Deus. Ele diz assim: nós não somos um exército que executa seus soldados feridos. Preste atenção nisso. Nós não somos um exército que executa seus soldados feridos, mas uma clínica que cuida com amor daqueles que foram surpreendidos e caíram nas malhas insidiosas do pecado. Amados, as pessoas já estão feridas, as pessoas já estão machucadas. Nós não podemos trazer palavras para matá-las. Não somos um exército que executa as pessoas. Precisamos ter palavras de cura, pastor, para restaurar o coração das pessoas, elas chegarem feridas e saírem curadas. Por isso que a igreja é lugar de cura. É onde Deus vai, mesmo que exorte o pecado, e isso Deus vai fazer, porque aliás, é uma e a maior, é a única coisa que Deus não aceita na nossa vida, é pecado. Mas, amados, Deus exorta o pecado, mas traz restauração, traz cura por meio de mim, por meio de você, por meio da sua vida. E nunca mais a pessoa irá esquecer o quanto você foi usado para Deus sarar a vida da pessoa. Nunca mais será esquecida. Jamais, porque houve restauração, houve cura. Eu quero concluir, observe o versículo 1 agora, a parte C. E guarda-te para que não sejas também tentado. Às vezes a gente está aconselhando alguém, meus irmãos, e tem alguma coisa nos perturbando. É verdade ou não é? A gente, amado, está sendo boca de Deus para a vida das pessoas. E a gente, Deus, tem misericórdia de mim, o Senhor sabe o que está acontecendo na minha vida, mas nesse momento o Senhor está me usando. Então, seja usado por Deus. Ainda que alguma coisa esteja, amados, trazendo ferida para a nossa alma, mas nós não podemos transmitir a ferida. O que nós precisamos é transmitir aquilo que Deus deseja que nós sejamos e vivamos.
E guarda-te para que não sejas também tentado. Sabe, amados, o que o Senhor está dizendo por meio de Paulo? Tenha cautela, viva com humildade. Paulo vai dizer àqueles que estão em pé, cuidado para que não caia. Todos nós, amados. Jesus vai dizer que aquele que quiser ser o maior precisa ser o menor. Isso é reino de Deus. É alguém, amados, que tem todo o conhecimento, sabe como evitar todas as armadilhas, mas tem alguma coisa que o diabo anda em derredor e sabe qual é a fraqueza. E Deus sabe qual é o seu ponto fraco. Deus sabe qual é o seu ponto fraco, meu irmão. E você sabe também. O irmão Jorjão, conversando com ele ali. Que pessoa graciosa. Beijo no seu coração. Contando os causos ali de quando criança, que nasceu lá perto onde eu moro. Meus irmãos, o irmão Jorjão está com 70 anos, ele tem seu ponto fraco, ele tem seu pecado no coração, que ele luta a vida toda pedindo ao Senhor que Deus o restaure. Amém. Todos nós. Sabe por que Paulo está dizendo, cuidado para que nós não venhamos a cair? A minha irmã, a mulher de Deus, tem algo lá na sua mente, no seu coração, que você clama a Deus todo dia: Deus, tire isso do meu coração. É verdade, não é, minha irmã? Algo que você nem balbucia com a sua boca, você só ora em pensamento. Como Ana orando em pensamento. Amados, todos nós temos algo. Até a irmã, a mulher de Deus, tem algo que passa no coração, tem algo que passa no Deus. Tem misericórdia, Pai. Eu não sou digna de adorar o Senhor, mas por graça e misericórdia do Senhor, eu quero adorar o Senhor. E Deus tem compaixão da irmã. Nenhum de nós. Irmão Zé Carlos, que eu conheci poucos dias, tem algo, né, Zé Carlos? Tem algo lá na profundidade da alma que precisa Deus sarar todos os dias. Esse que vos fala, pede misericórdia a Deus todos os dias, porque Paulo disse, entre os pecadores, ele era o menor, ele era o maior. Por isso nós precisamos, amados, ser todos os dias, ser curados pelo Senhor. Nunca, queridos irmãos, jamais passe pela nossa cabeça ou pelo nosso coração julgar, querer ser melhor. Não. Ei, que isso, eu tenho 40 anos na presença do Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas não esqueça de orar pedindo ao Senhor que todos os dias cure o seu coração. Davi, o único homem da humanidade, único da humanidade, segundo os historiadores, até nesses dias, aproximado nesses dias, já passaram pela terra, aproximados, mais de 15 bilhões de pessoas já passaram pela terra. Um único que foi chamado segundo o coração de Deus, caiu em adultério. Único. Mas ninguém na terra, Deus deu esse privilégio de ser chamado segundo o coração de Deus. Esse homem caiu em adultério. Porque quando ele pensou, queridos irmãos, que estava tudo bem, ele estava em casa maquinando mal com Batseba. Um homem segundo o coração de Deus estava em casa maquinando mal. Ele nem saiu de casa, porque o pecado não estava em casa, o pecado estava na sua mente. Amados, o pecado não está nos nossos órgãos, o pecado está na nossa mente. Aonde a gente vai, a gente o carrega. E a gente pede ao Senhor, Deus, tire. Deus está dizendo, o que respondeu para Paulo? A minha graça te basta. Por isso, amados, precisamos ser curados pelo Senhor. Porque todos nós temos a mesma estrutura. Todos nós, amados, não há exceção. Todos nós temos a mesma estrutura. Queridos, se nos apartarmos um minuto sequer da graça de Deus, poderemos também tropeçar e cair. Somos todos vulneráveis e dependentes da misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Senhor. Deus continue a olhar para nós com olhos de graça e de misericórdia, Senhor. Somos frágeis, falhos, faltosos. Estamos no mundo do Senhor, no reino da glória do Senhor, sobrenatural, mas ainda, Pai, estamos pisando essa terra contaminada pelo pecado, Senhor. E nós também fomos contaminados, estávamos caídos, degradados. O Senhor nos restaurou, mas ainda há essa coisa terrível que nos afastou, tinha nos tirado da presença de Deus. Portanto, meus irmãos, precisamos vigiar para não condenarmos uns aos outros aquilo que nós mesmos praticamos. Às vezes a gente pede alguém para parar com aquilo e a gente está praticando mesmo.
É verdade. Cuidemos, amados, para que não venhamos a condenar uns nos outros aquilo que nós mesmos praticamos, ou para não cairmos em práticas semelhantes àquelas que reprovamos na nossa vida. Aliás, na vida dos irmãos, nós reprovamos na vida dos irmãos, a gente atua tranquilamente, está tudo bem. Precisamos ser vigilantes, amados. Por mais perspicazes que sejamos em detectar os erros, muitas vezes não conseguimos ver que está tão perto para nos derrubar e destruir a nossa vida. Tem situação, meus irmãos, que está à nossa frente e a gente vivendo tão folgadamente, está tudo bem, está tão à nossa frente que só Deus, queridos irmãos, como diz, enviar anjos dos céus que ecoam a graça de Deus e usar a vida das pessoas pelo Espírito de Deus para nos orientar e nos alertar. Quantas vezes, amados, nós já estávamos à beira de situações e Deus nos alertou. Para tanto, meus irmãos, vivamos uma vida santa, agradando ao Senhor. Agrade o Senhor, essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Agrade ao Senhor. Em nome de Jesus, pedindo para que Ele nos sare. Amados, todos nós precisamos pedir que Deus nos sare, que Deus nos restaure. Ou Deus faça, aliás, Deus faça um mover no nosso coração para que não venhamos entristecer o nosso Senhor. Isso é o mandamento que Deus, amado, nos ordenou: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Aquilo que nós fazemos, amados, que não agrada a Deus, entristece o Senhor, e entristece mesmo. Mas Deus não nos abandona no meio do caminho. Deus não nos deixa, amados, caminhando por caminhos ladrilhados, à mercê da nossa própria sorte. Deus é um Deus que nos segura pelas mãos e nos levanta, e tem prazer de cuidar de nós, nos reerguer, nos trazer para perto do Espírito e continuar, amados, cuidando do nosso coração. Deus não é um sagaz juiz que está no trono da glória poderosa, cheio de poder, e poderia fazer como Tiago e João quiseram, mandar fogo dos céus para fulminar. Jesus está dizendo: vocês ainda não compreenderam o reino do meu Pai, que é lugar de bondade, lugar de justiça, mas também lugar de amor, lugar de graça. Você e eu precisamos ser curados, e Deus vai escrever por meio de Paulo que, ainda que nós tenhamos dificuldades, Paulo vai escrever que Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aquilo que é impossível para você, Deus pode transformar. Aquilo que está corroendo o seu coração diariamente, mensalmente ou até anos, corroendo o seu coração, Deus pode sarar. Aquilo que está te trazendo ferida na alma, Deus pode tirar a ferida. Aquilo, querido irmão, que está fazendo com que você perca até a alegria de adorar a Deus. Aquilo que está, em alguns momentos, pode até te envergonhar de adorar a Deus. Amado, tem situações na nossa vida que nos envergonham de adorar a Deus. A palavra de Deus vai dizer que, na verdade, Deus nos constrange. Por causa de algo que nós fazemos, Deus pode mudar a sua vida. Aliás, Deus deseja curar e sarar o seu coração. E é na presença de Deus que há cura, restauração, plenitude de alegria e sentimentos totais da paz de Deus, para fazer com que nós podemos andar, viver gloriosamente e graciosamente, sabendo que temos um Pai perdoador, um Pai amoroso, um Pai que nos restaura, um Pai que tira a nossa dor, um Pai que, na verdade, vai usar os nossos irmãos, vai usar a sua igreja para tratar a nossa alma e nós sermos totalmente aliviados pela regeneração de Deus no nosso coração. Eu gosto da expressão de Jeremias, ele vai dizer: há bálsamo em Gileade. A cura de Deus para o meu e para o seu coração. Nele há esperança. Confie no Senhor e espera nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado, pela paciência que o Senhor tem para conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela bondade do Senhor na nossa vida. Não há Pai mais amoroso na terra do que o Senhor. Mesmo sabendo que nós somos falhos, pecadores, muitas vezes, ó Deus, nós somos até ingratos com o Senhor, por tão bondade que o Senhor tem conosco, porque nós não temos condições de retribuir, como o salmista disse: o que darei ao Senhor por tão grande benefício? O Senhor não faz algo para nós esperando algo em troca, que o Senhor é Deus da graça. O prazer do Senhor, Deus, é fazer com que a cada dia nós estejamos mais próximos do Senhor Jesus. Ao ponto de Paulo escrever: cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, até que alcancemos a plenitude do varão perfeito.
É o Senhor que faz isso em nós. Mas Deus, aquilo que nós podemos e temos condições, ó Deus, de evitarmos o que aborrece o Senhor, ó Pai, nos ajude, Senhor Deus. Nos fortaleça, Senhor. Tire de nós a fraqueza do coração. Traga a virtude do Espírito do Senhor para nós, Senhor. O Senhor mudou Pedro, Senhor. O Senhor mudou João, João e Tiago, considerados como filhos do trovão, homens sanguinários, homens, ó Deus, coléricos, irados. O Senhor transformou ao ponto de quando Ele vai escrever a sua carta, diz: filhinhos, não pequeis, amemos uns aos outros. O homem que tinha uma brasa no coração de malícia, o Senhor o mudou. O Senhor pode fazer isso em nós. Eu olho, Pai, eu olho para a minha vida e eu sei o que o Senhor fez em mim. Mas Deus, se em um minuto o Senhor me deixar, tenha misericórdia de mim. Pai, eu não tenho condições e capacidade para passar pelas provas. Só o Senhor que me ajuda a me sustentar. Nenhum de nós, Deus. As provas das quais nós vencemos, não somos nós que vencemos. É o Teu Santo Espírito que nos conduz pelas mãos. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor que é o nosso Deus, o nosso sumo pastor, que tem misericórdia de nós e veio, Deus, encontrar conosco. Mateus 9,36 diz que nós estávamos como ovelhas sem pastor e o Senhor Jesus teve misericórdia de nós. Continue tendo misericórdia dos meus irmãos, Senhor. Continue tendo bondade, derramando e dispensando bondade sobre os meus irmãos, para que sejamos tratados, curados, perdoados, abençoados e continuemos, ó Deus, sendo amados pelo Senhor. Se há ferida, Senhor, se há sentimento, ressentimento, se há palavras, se há atitude, Senhor Deus, se há gesto, algo similar ou parecido, que esteja em nós, ó Deus, tudo isso que esteja em nós, ó Deus. Ó Pai, se for contra a Tua vontade, abrace-nos com Teus braços santos e pegue-nos pelas mãos e restaure a nossa vida, sara as nossas feridas e console o nosso coração, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Beijo no coração. Obrigado, Wagner. Não acabou não, a noite tem mais beijo no coração, hein? Mais palavra também, não é? Sobretudo. Obrigado, pastor Wagner, por essa orientação da palavra do nosso Deus. Conselhos, não é? Eu tenho falado aqui de vez em quando, Wagner, que Deus nos libertou do poder do pecado, mas não nos tirou da presença do pecado, né? Então, essa é a nossa luta diária. Me permita terminar com Mateus 12, esses versos 17 aqui, ele vai falar, e está dentro de tudo isso que o pastor Wagner falou conosco, né? Aqui no contexto de cura, Jesus curou um rapaz com uma mão atrofiada, vocês vão lembrar disso, e aí ele cura num sábado. E aí o que acontece? Os fariseus, diz o verso 14, que os fariseus queriam conspirar contra a vida de Jesus. E aí Jesus curou aquele homem e curou aqueles que estavam próximos também. E aí, os versos 17, vai dizer: para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Olha a descrição de Isaías, proferida por Mateus, falando de Jesus. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito. Olha o espírito aí. E ele anunciará justiça aos gentios. Não entrará em discussão nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e os gentios terão esperança em seu nome. Está dentro de tudo isso que o pastor Wagner falou, não é? Já estamos quebrados e Jesus vai quebrar mais ainda? O pavio já está quase cessando, ele vai apagar? Não. É nele que encontramos esperança. E nele que nós precisamos ser esperança para esse mundo e uns para com os outros. Obrigado, pastor Wagner. Que Deus continue
falando conosco nesse tempo. Pastor Wagner, eu acho que a gente precisa estar mais junto. Eu já fui na sua casa 2 vezes, né? Você precisa ir uma na minha. Não, pelo menos, né? Para começar a desempatar isso, né? A distância da minha casa na casa do pastor Wagner é a mesma distância da minha casa para a igreja aqui. Né? Mais ou menos a mesma coisa. Não é? Então, mas a gente está precisando então se juntar mais, né? Está mais próximo. Mas Deus continue abençoando, tá bom? Hoje à noite estaremos juntos novamente a partir das 19 horas. E hoje teremos ceia do Senhor. Então, não espere, não é, você chegar hoje à noite para você não vir porque tem pendências no coração. Não. Resolva essa tarde. Tem alguma coisa que você precisa se ajustar com alguém? Faça essa tarde ainda e venha à noite. Venha à noite desfrutar da ceia do Senhor, daquele momento que o Senhor prepara para lembrarmos do seu sacrifício. Porque a cruz representa o quê? O perdão de Deus, não é? O perdão de Deus. E aí você fica com o teu coração retendo perdão para alguém, você não está compatível com a graça e com aquilo que Cristo fez por você. Então resolva as pendências, se há pendência no seu coração, resolva hoje ainda e venha hoje à noite adorar ao Senhor com o coração livre, liberto pelo poder do Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecer por tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã tão grandiosa que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Pai, muito obrigado. O nosso coração, ó Deus, não cessa de agradecer. Obrigado por estar aqui, por ter ouvido tudo que ouvi. Obrigado porque eu sei que o Senhor, ó Pai, sempre me dá uma oportunidade de fazer diferente, de lidar com a vida diferente, de ajudar outros, ó Pai, a lidar com os seus conflitos. A igreja é assim, meu Pai, e louvado seja o seu nome por isso, porque aqui é lugar de tratamento, de cura, e nós estamos ajudando uns aos outros. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos nós fomos nivelados por baixo, todos nós somos pecadores, redimidos, mas pecadores. Então ajuda aqueles que estão no processo mais adiantado, os espirituais aqui, não porque é melhor, mas porque já está entendendo melhor algumas realidades. Então que esses ajudam outros, mas mesmo esses, ó Pai, não pode se dar o luxo de não cuidar, porque a qualquer momento estamos na presença do pecado, nós podemos ser surpreendidos, como diz aqui a Tua palavra nessa manhã. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros, mas a cuidar também de nós, para que a gente não venha cair no engano e no pecado. Obrigado, Pai, pela vida do Teu servo. Continua falando por meio dele hoje à noite também, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos